O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Leila e eu sou professora de educação infantil. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a sequência numérica. Mas antes, vamos fazer alguns combinados que são importantes. Procure na sua casa um espaço que seja confortável, aconchegante e silencioso, para que vocês possam ouvir o que eu vou contar. Peça também a ajuda de um adulto, para que ele fique do seu lado, te orientando no que for preciso. A história de hoje é desse livro aqui. O nome do livro é O Grande Rabanete. Quem escreveu essa história foi Tatiana Belink. Vamos ouvir? Um dia, um vovô plantou um rabanete na sua horta. E esse rabanete foi crescendo, 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 e ele viu que já estava na hora de colher. Então o vovô foi até a sua horta para colher o seu rabanete. O vovô segurou no rabanete e puxa, que puxa, que puxa, e o rabanete não saiu. Então o vovô achou melhor chamar a vovó para ajudá-lo. E a vovó veio, segurou no vovô, que segurou no rabanete, e os dois puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e o rabanete não saiu. A vovó achou melhor chamar a sua netinha. A netinha veio, segurou na vovó, que segurou no vovô, que segurou no rabanete, e os três puxa, que puxa, puxa, que puxa, e o rabanete não saiu. A netinha pediu ajuda para o cachorro Totó. O cachorro Totó veio, segurou na netinha, que segurou na vovó, que segurou no vovô, que segurou no rabanete, e os quatro puxa, que puxa, puxa, que puxa, e o rabanete não saiu. Que rabanete grande é esse? O Totó chamou o gatinho. O gatinho veio também para ajudar. O gatinho segurou no rabo do Totó. O Totó segurou na netinha, a netinha segurou na vovó, a vovó segurou no vovô e o vovô segurou no rabanete. E os cinco puxa, que puxa, puxa, que puxa, puxa, e o rabanete não saiu. Então o gatinho chamou o ratinho. O ratinho também veio ajudar. O ratinho segurou no rabo do gato. O gato segurou no rabo do Totó. O Totó segurou na netinha. A netinha segurou na vovó. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. E os seis puxa, que puxa, puxa, que puxa, puxa, e o rabanete não saiu. O vovô falou, mais forte um pouco. E puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa. O rabanete saiu. Olha o tamanho desse rabanete. Todos comemoraram. E o ratinho disse, eu sou o mais forte de todos. Eu consegui tirar o rabanete da terra. Será mesmo que foi o ratinho que conseguiu tirar o rabanete da terra? O que você acha? Depois, o vovô convidou
todos para comer uma grande salada de rabanete na sua casa. E agora, vocês sabiam que toda a história tem uma sequência de acontecimentos? Sim, toda a história tem uma sequência. E toda sequência tem uma ordem a ser seguida. Vamos ver a ordem dessa história? Quem vocês acham que foi o primeiro que tentou tirar o rabanete da terra? Foi o vovô, né? Então, o vovô foi o primeiro que tentou tirar o rabanete da terra. E a segunda? A segunda foi a vovó. Então, olha só, a vovó foi a segunda. E a terceira? A terceira foi a netinha. Vamos colocar aqui a netinha. E o quarto? O quarto foi o cachorro, foi o Totó. E o quinto, quem foi? Foi o gatinho. E o sexto foi o rato, foi o ratinho. Então vejam só, essa história tem uma sequência e essa sequência está em ordem. Primeiro, segunda, terceira, quarto, quinto e sexto. Vocês já conhecem os números, que é o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que dessa vez, esses números eles estão acompanhados de um símbolo. Reparem que todos os números têm um símbolo. O vovô, o Totó, o gatinho e o ratinho estão acompanhados da letra O minúscula. Por que será? Porque são personagens masculinos. E a vovó e a netinha estão acompanhados da letra A minúscula. Então, porque são personagens femininos. Então, esta é a ordem da história. E esses números são chamados de números ordinais. Então, é o primeiro, a segunda, a terceira, o quarto, o quinto e o sexto. Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês pesquisem na casa de vocês, junto com um adulto, quem foi o primeiro a nascer. Será que foi a vovó, o vovô, ou foi o papai, a mamãe, o titio? Quem mora na casa de vocês, vocês vão pegar uma folha e vão fazer um registro na ordem de quem nasceu primeiro. E depois vocês podem mostrar para a professora de vocês. Compartilhar no grupo ou na escola. Tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado da história do grande rabanete e até a próxima. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. A nossa aula de hoje é uma aula de medidas de comprimento e massa. Então vamos ver. O arraiá da matemática, né? Como vocês já sabem, estamos no meio da nossa festa junina, então o Pro enfeitou essa aula cheio de figuras da festa junina, né? Para que a gente aproveite um pouquinho, para que a gente não vai conseguir aproveitar da forma como a gente queria, né? Vamos lembrar. Massa. O que é massa? O peso dos alimentos através da balança. Por exemplo, olha lá, estou medindo essa banana. Então, ó, a banana, ela é medida por quilos, né? Através da balança. Então, eu consigo medir a massa dela, né? E aí, o instrumento de medida é a balança. Então, ó, comprimento. O que é o comprimento? Comprimento das pessoas com fita métrica. Então, comprimento é a altura das pessoas, né? Olha lá.
Por exemplo, essa menina, ela tem uma altura, esse outro menino tem outra altura, essa outra tem outra altura, tá vendo? A gente mede o comprimento, mas a gente só não mede o comprimento das pessoas, né? A gente consegue medir o comprimento das coisas também, né? A altura das coisas, a largura das coisas, né? Olha a Madalena aí de novo, né? Cheia com chapéu, toda na festa junina dela, olha lá. Olá, pessoal, como vai vocês? Tô falando assim por conta do mês da festa junina. Vocês sabiam que conseguimos aprender matemática com festa junina? Vamos ver? Bora! Então, olha lá. Madalena vai organizar uma festa junina na sua casa. Observe o que ela comprou e registre o total. Então, olha lá. Ela comprou pipoca. Ela comprou 2 quilos de pipoca. Ela comprou 500 gramas de paçoquinha e depois mais 500 gramas de paçoquinha. E comprou 3 quilos de milho. Então, quanto que dá o total? Observe que aqui, ó, a gente usa quilos e aqui usa gramas. Isso daí é uma pegadinha para ver se vocês estão prestando atenção. 500 gramas mais 500 gramas dá 1 quilo. Então, se juntar esses dois aqui, dá 1 quilo. Então, olha lá, 2 quilos mais 1 quilo, que junta 500 gramas mais 500 gramas, dá 3. Depois, mais 3, quanto que dá? 6 quilos. Então, ela comprou 6 quilos de alimento de festa junina. Olha só, tem bastante, hein? Então, olha lá, a gente já falou sobre a massa, né? Agora a gente vai resolver esse desafio de comprimento. Então, olha lá, tem o Chico Bento, a Mônica e o Cebolinha. Os 3 estão vestidos a caráter, né? Eles estão vestidos para a festa junina. Então, olha lá, qual que é a altura do Chico Bento? 1,25 m. Qual que é a altura da Mônica? 1,10 m. E qual que é a altura do Cebolinha? 1,17 m. Então, olha lá, e está perguntando quem é o maior. Então, qual dos 3 é o maior? O Chico Bento. Por quê? Porque ele tem 1,25 m. Né? 1,25 m é maior do que 1,10 m e maior do que 1,17 m. Né? E agora, quem é o menor? Então, olha lá. A Mônica tem 1,10 m, o Cebolinha tem 1,17 m e o Chico Bento tem 1,25 m, né? Então, quem que é o menor? A Mônica, porque a Mônica tem 1,10 m. 1,10 m é menor do que 1,25 m e do que 1,17 m. Qual é a altura de cada um? Olha aí, qual que é a altura de cada um? Pro já falou, né? O Cebolinha, qual que é a altura do Cebolinha? Cebolinha tem 1,17 m. Qual que é a altura da Mônica? A Mônica tem 1,10 m. E qual que é a altura do Chico Bento? O Chico Bento tem 1,25 m. Então, o Chico Bento é o maior deles. O Cebolinha está no meio. E depois vem a Mônica, que é a menor, né? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido muito. Eu aprendi bastante. Ó, Madalena falando. Beijinhos à distância e até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para uma aula com essas crianças lindas do 2º ano da Rede Municipal de Piracicaba. E aí, vamos lá conferir do que vai ser a nossa aula de hoje? A nossa aula vai ser de língua portuguesa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre palavras que iniciam com a letrinha T ou com a letrinha D. Vocês já devem ter reparado que a letrinha T e a letrinha D tem um sonzinho muito parecido. Então, nós precisamos estar sempre atentos a esse sonzinho. A letrinha D faz o sonzinho de D, D. E a letrinha T faz o sonzinho de T, T. Eles são muito parecidos, mas o D ele vai fazer o D de dado. E o T vai fazer o T de tatu.
tu. Então vamos repetir com a Pro? Olha, dado, tatu. Olha como o sonzinho sai diferente. De novo, hein? Dado, tatu. Então, hoje, nós vamos observar algumas palavrinhas que se iniciam com a letra T e que se iniciam com a letra D. Mas, para isso, a gente vai conhecer uma historinha, uma fábula. Vamos lá para a leitura? Bora para a lousa digital da Pro. Aqui está. A leitura é sobre a cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram ao trabalho dando risada. Essa é uma historinha que foi tirada aqui, ó, desse material. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos identificar nesse texto as palavrinhas que começam com a letrinha T e as palavrinhas que iniciam com a letrinha D, para a gente começar a perceber a diferença dos sons. Para isso, a Pro vai relendo e a gente vai marcar essas palavrinhas. Vamos lá? As que começam com a letrinha D, a Pro vai marcar de azul. E as que começam com a letrinha T, a Pro vai marcar de amarelo. Vamos lá? Num belo dia, ó, dia, nós vamos marcar de azul. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo, olha aqui, vamos marcar de amarelo. O maior trabalho, ó, trabalho para secar suas reservas de trigo. Também começa com a letrinha T, ó, trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham, olha o T com I, que sonzinho que faz, t, t, ou ti, ti, ou algumas pessoas falam ti, tinham ficado completamente molhados. De, vamos marcar o D, de azulzinho, né? De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Trigo nós já marcamos. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, ó, trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante? Durante, marcar de azul, o verão. Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo. Duas letrinhas, duas palavrinhas que começam com T. Tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Dançando. Disseram, ó, de também, ó, também parece com T, mas é disseram as formigas e voltaram para o trabalho. Trabalho nós já marcamos? Já aqui em cima. Dando
risada. Vamos marcar o dando, ó. Dando risada. Subiu um pouquinho aqui, ó. Dando risada. Esse verde ficou um verde escuro, né? Que a gente marcou as letrinhas Ds. E de amarelinho, a gente marcou as que começam com a letrinha T. Agora, nós vamos separar. Nós vamos escrever deste lado as que começam com a letrinha T e deste lado as que começam com a letrinha D. E aí nós vamos perceber o sonzinho das palavras. Vamos lá? Então vamos começar. Dia. De. Dem. Danada. Durante. Dançando. Disseram. Pronto, aqui não cabe mais, então não tem problema, a gente não vai colocar essa palavrinha. Vamos agora para as palavrinhas que começam com a letrinha T? Então vamos lá. Tendo, trabalho, trigo. Podem ir repetindo com a Pro, para vocês perceberem o sonzinho das palavras. Trabalhar, tive, tempo, tal. Muito bem. Aqui está. Então agora nós vamos falar. A Pro vai falar e você vai repetir. E aí você vai perceber qual o sonzinho da letrinha D. Todas as palavrinhas começam com a letra D. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com a letrinha T, tá bom? Ó, dia, que é o D com I, ó, o D e o I. D, que é o D com E, que o D sozinho não faz D, ele faz D. Precisa do D com E para fazer D. Dem, que é dar alguma coisa, né? Danada, o D com A, ó, dá, danada. D com U, durante, dançando. E de novo o D com I, disseram. Perceberam o sonzinho do D? Repetiram com a Pro? Muito bem, agora vamos falar as letrinhas, as palavrinhas que começam com a letra T. Ó, o T com E. Tendo, tendo. Trabalho, o T com R e o A, para dar o trabalho. Agora o T, o R e o I. Eu tinha feito o T, o R e o A, para dar o Agora o tri. Tri, a letrinha treme com a letrinha R, né? Trigo, trigo. Trabalhar. Tive ou tive, tive, tempo. E por último, tal. Repitam as palavrinhas para escutarem e perceberem como o sonzinho sai na nossa língua, na pontinha da língua. A diferença do dia pro tive, a diferença do de pro tempo, a diferença do danada pro tal, é tudo bem parecidinho. E do disseram pro tive também, que começa com D e o I, com T e o I. Então, a gente tem que perceber essa diferença. Agora, a Pro vai escrever aqui do ladinho para vocês perceberem, ó. O da é diferente do tá. O D é diferente do T. Pode ir repetindo com a Pro. O di é diferente do ti. O do é diferente do to. O do é diferente do tu. Então, ó, dá, de, di, dó, du. Tá, te, ti, tó, tu.
Essa diferença a gente precisa perceber, porque quando a gente for escrever uma palavrinha que tiver ou a letrinha D ou a letrinha T, a gente consegue diferenciar. Como é que a gente vai fazer isso? Falando bastante e prestando atenção. Pode repetir todas as palavrinhas que a Pro escreveu de novo e falar uma, falar outra, perceber como o sonzinho sai diferente na sua boquinha e aí você vai ficando cada dia mais craque, tá bom? Essa lição que a gente fez, ela também é desse livro Ler e Escrever, assim como a gente já fez na nossa última aula, tá bom? A página que vocês vão encontrar essa tarefa é na página 79, ela tá aqui, ó. Aqui, muito bem, é essa tarefa aqui que a gente fez. Então, se você tiver com seu livrinho aí, você pode acompanhar e pode fazer essa tarefa em casa também, tá bom? Ó, um beijo enorme. Vou ficar com muita saudade, que agora eu vou ficar um tempinho longe daqui, mas logo, logo a Pro vai voltar para a gente fazer mais aulas legais, porque eu tenho certeza que eu vou ficar morrendo de saudade de vocês. Um beijão e até a próxima! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com a turma do 3º ano, a nossa matéria Língua Portuguesa. E hoje vamos continuar a nossa revisão sobre os conteúdos que nós já vimos nas nossas aulas. A nossa revisão hoje é de gramática e de ortografia. Vamos lá? Então, nós vamos começar com o substantivo. Vamos relembrar o que é o substantivo? O substantivo é toda palavra que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros, pessoal. Então, deu nome para alguma coisa, é substantivo. E aí, esse substantivo, ele tem alguma classificação, que ele pode ser comum ou próprio. Se for comum, cachorro, cidade, enfim. Se for próprio, bom, um cachorro tem que ter um nome, pode ser Bingo, pode ser Lulu, pode ser Bolinha, enfim. O próprio vai dizer pra gente que aquele cachorro é um cachorro específico, de qual cachorro eu estou falando. Cidade, se eu falar cidade, é um substantivo comum. Mas se eu falar Piracicaba, eu estou falando da nossa cidade. Então, é um substantivo próprio, porque quando eu falo Piracicaba, qualquer pessoa que me ouvir falando sabe que eu estou falando de uma cidade específica. Tá certo, pessoal? O substantivo, ele também tem gênero, ou seja, ele pode ser masculino ou feminino, né? Que nós temos o exemplo do príncipe e da princesa. O substantivo, ele também tem número, ou seja, ele vai dizer o que é singular e o que é plural. Vamos relembrar o que é singular e o que é plural? Singular é quando eu estou falando de um elemento apenas. Aqui nós temos como exemplo a criança, mas poderia ser a escola, a ponte, o cachorro, o gato. Então é uma coisa só que define o número singular. Mas também nós temos o plural, que se o singular é um, o plural é mais de um. Então, sempre que eu tiver mais de um, então esse substantivo ele sai do singular e vem para o plural. Aqui nós temos pessoas, então poderia ser as pessoas, as cidades, os lápis de cor, e assim a gente vai tendo o plural dos substantivos. Tá certo, pessoal? E aí nós também vimos que existem algumas palavras ou artigos que podem acompanhar esse substantivo.
sendo ele feminino ou masculino, ou singular ou plural. Então, aqui nós temos, né, o que pode acompanhar o substantivo, né, essas palavras. Então, nós temos nosso, nossa, meu, minha, uma. Reparem que essas palavras, elas também estão separadas para indicar para a gente quando é feminino e quando é masculino, né? Por exemplo, meu pode indicar que é masculino. Por exemplo, se eu falo meu gato, né? O gato, um gato. E também eu poderia falar minha gata. Opa, indicou feminino. Então, essas palavras, elas também mostram pra gente se o substantivo é feminino ou masculino. Tá certo? E também é claro que essas palavras, elas vão indicar pra gente se é singular ou plural. Então, aqui nós temos as, os, uns, umas, meus, minhas, nossos, nossas, que está indicando pra gente que agora não é mais sobre um substantivo que eu estou falando de mais substantivo. Se eu estou falando de mais, sai do singular e vai para o plural. Tá certo, pessoal? Então, nós passamos pelo substantivo, relembramos que ele são todas aquelas palavras que vão dar nome para as coisas, né? Então, eles vão mostrar pra gente se é comum, se é próprio, se é feminino ou masculino, se é singular ou se é plural. Tá certo, pessoal? E também nós podemos encontrar logo depois do substantivo, que geralmente acompanha ele, são os adjetivos. Vocês lembram o que são os adjetivos? Bom, os adjetivos são aquelas palavras que mostram pra gente uma qualidade ou uma característica do substantivo. Então, se eu tenho um substantivo, ele vai ter uma característica. Por exemplo, eu tenho um celular novo. O novo é uma característica, né? Ou se eu falo assim, eu tenho um carro azul. Carro é o substantivo, azul é o adjetivo, ou seja, a característica daquele carro. Vamos para os exemplos em imagens? Bom, aqui nós vemos que é um vestido. Então, eu olho para esta imagem e eu estou vendo que o substantivo que dá nome para isso que eu estou vendo é vestido. Só que se eu coloco vermelho na frente, opa, peraí, eu estou dando uma qualidade, eu estou dando uma característica para esse vestido. Então, nós vemos que vermelho passa a ser um adjetivo, porque ele está falando do vestido, está dando uma característica para esse vestido. Aqui nós temos uma bicicleta. Bom, essa bicicleta parece que sofreu um acidente, né? Então, não é simplesmente uma bicicleta, é uma bicicleta quebrada. Bom, se ela está quebrada, quebrada é uma característica dela. Então, se eu sei que bicicleta é um substantivo, porque deu nome para essa imagem que eu estou vendo, eu sei que quebrada é um adjetivo, porque ele está dando uma característica para essa bicicleta. Tá certo, pessoal? Vamos continuar a nossa revisão, então. Bom, continuando a nossa revisão, nós chegamos aos verbos. Bom, nós aprendemos que verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza, né? Também vimos que os verbos, eles têm tempo, né? Ou ele aconteceu no passado, algo que já foi, que já aconteceu e ficou lá no passado. Ele pode ser no presente, ou seja, algo que está acontecendo agora, né? E ele pode ser apresentado no futuro, falando sobre algo que irá acontecer. Então, enquanto
o nosso substantivo lá, ele dá nome para as coisas, os verbos, ele vem mostrando ações, mostrando coisas que são feitas ou fenômenos da natureza. Tá certo, pessoal? Vamos continuar. Agora chegamos na parte da ortografia. Vamos falar um pouquinho sobre o R e o RR. O uso do R na nossa língua, para a gente entender melhor, que eu sei que às vezes deixa a gente confuso, onde eu uso um R só, onde eu uso 2 R's. Vamos relembrar? Bom, a letra R pode apresentar 2 sons, o som fraco e o som forte. Então agora nós vamos ver onde essa letra R tem som fraco e onde ela tem som forte, tá certo? Vamos lá. Quando a letra R aparece no início de uma palavra, ela representa um som forte, ou seja, o som dela mesmo. Então, ó, aqui nós temos um riacho. Olha esse som, ri, ri. É forte, eu sinto ele arranhando, né? E aqui nós temos relâmpago. Então, nós temos um som bem forte no início das palavras do R. Então, aqui eu uso um R só no início da palavra. Não podemos usar 2 R's para começar a escrever palavras, hein, pessoal? Quando a letra R aparece no meio de uma palavra entre vogais, ela apresenta um som fraco. Bom, aqui nós temos, ó, coroa. Agora eu já não sinto mais a letra R raspando na minha garganta quando eu falo. Agora eu sinto a minha língua tremendo. Então, ó, coroa faz minha língua treme quando eu falo. Então, isso que eu chamo de som fraco. Aqui nós temos, ó, ouro, outro som fraco. Então, o R ele está entre vogais, ó. Aqui tem uma vogal aqui também. Aqui nós temos uma vogal e outra vogal. Então, o som fraco é quando eu sinto que a minha língua ela está vibrando, ela está mexendo. Tá certo, pessoal? Continuando para a gente entender aí o uso do R na nossa escrita, né, ou na nossa leitura, quando a gente for fazer para falar a palavra correta. Para ter o som forte entre as vogais, a letra R precisa ser dobrada. Ou seja, devemos usar os 2 R's. Como nós vimos que se eu uso um R só, a minha língua vibra e faz o som fraco, e se eu quiser fazer o som forte, aquele som mais raspado do R, eu preciso colocar ele 2 vezes nas palavras. Então aqui nós temos corrida. Bom, como eu precisava desse som ri, que é o som forte do R, e é aquele som que eu sinto raspar na minha garganta, eu coloquei 2, porque se eu tiro um, ia ficar corrida, porque com só minha língua ia ter que vibrar e não ia estar certo. Então, eu coloquei 2 R's e aí pronto, corrida, resolvi o meu problema. Aqui nós temos cachorro, também temos esse som do ro, aqui no final, e ela está entre vogais. O que eu tenho que fazer? Colocar 2 R's, porque se eu colocar um R só, vai ficar o quê? Cachorro. E não é isso que eu quero escrever, eu quero escrever cachorro. Estão entendendo até aqui? Estão conseguindo lembrar de tudo que nós vimos? Vamos continuar. Saímos do RR para lembrar onde usar o S e o SS, né? Então aqui a gente tem que lembrar, tem que entender que é importante saber o uso do S e do SS para a gente poder escrever melhor, para a gente poder ler melhor e conseguir falar as palavras que nós estamos lendo da maneira correta. A letra S, ela também tem algumas regrinhas. Vamos lembrar? Então, aqui nós temos o número 1, S no início e no final das palavras. Aqui nós temos a serpente e o ônibus.
Quando eu estou escrevendo alguma palavra que começa com a letra S, o som dela se mantém o mesmo. Então é né, que o som que a letra S tem, apesar dela não ter um som, mas ela faz. Então, ó, serpente e ônibus. Então, esse da letra S, ele se mantém, tá certo? Mas quando a letra S vem entre uma vogal e uma consoante, nós temos aqui, ela também mantém o ó, castelo, disco. Isso é muito importante a gente perceber quando a gente está escrevendo uma palavra, porque se eu vou escrever castelo, se eu falo castelo, eu tenho que lembrar que esse é uma letra. Então não adianta eu ir lá escrever catelo, porque eu lembrei que o K é o C e o A, só que eu esqueci do que eu falei ali no meio. Então, ó, opa, tem um S também junto, tá? Então, quando a gente vai escrever, é importante a gente ter essa noção. Lembrar que quando eu falo no meio da palavra, tem um S ali. A mesma coisa acontece no disco, ó. Disco. Eu não falei dico. Falei dico? Não, eu falei disco. Opa, tem um S ali no meio. Tá certo? Então, quando o S está entre uma vogal e uma consoante, ou uma consoante e uma vogal, ele mantém esse som. Tá certo? S entre vogais. Bom, aqui muda um pouquinho essa regra do S. Quando um S só é colocado entre vogais, aqui na camisa nós temos a letra I e a letra A. Então, ele muda o som, ele já não vai mais ter o som que a letra S produz na nossa boca, não é mais... Ela muda para Z, muda e vai parecer com a letra Z. Então, aqui nós temos, ó, camisa. Eu não falo camisa, porque não é o que está escrito aqui, porque ele mudou o som dele. Ele já não vai funcionar mais como S, ele vai funcionar como Z. No parafuso, a mesma coisa. Eu tenho a vogal U e a vogal O. Se eu for ler pensando no som da letra S, que é aquele que parece a cobra, né? Eu vou ler parafuso. Mas não é isso o nome desse objeto, é parafuso. Então, eu tenho que lembrar que quando eu tenho uma vogal aqui antes de eu escrever e outra depois, e o som é do Z, pode ser um S. Nesse caso, é o S. Tá certo, pessoal? Mas, professora, e como a gente faz quando eu quero ter o som do S, né? Que é esse som do S entre duas vogais? Bom, aí eu coloco dois S's, porque os dois S's entre as vogais vão garantir que eu não vou ter mais o som do Z, e sim o som do S. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós temos dois exemplos, ó. Pêssego e vassoura. Temos aqui uma vogal, outra vogal. O nome dessa fruta é pêssego. Então, eu preciso desse som do S ali no meio. Se eu tivesse com um S só, eu ia falar pêssego. E aí não é o nome da fruta, está escrito errado. O mesmo vale para vassoura. Como nós temos duas vogais e eu preciso do S no meio da palavra, então vassoura e não vasoura, porque também estaria errado. Não é mesmo, pessoal? Bom, então aqui nós passamos por vários conteúdos que nós já aprendemos nesse tempo que nós estamos aqui juntos tendo aula, né? Então, nós aprendemos hoje sobre os substantivos, relembramos a classificação de comum e próprio, relembramos o gênero masculino e feminino, relembramos o número singular e plural. Também relembramos o adjetivo que traz qualidades para esses substantivos. Relembramos o verbo, que é aquela palavra que indica uma ação que
está sendo feita, que vai ser feita ou que já foi feita. E também relembramos o uso do RRR e SSS para nossa leitura e nossa escrita ficar ainda melhor. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau!